Ele agora senta-se sozinho naquele apartamento luxuoso no centro da cidade, olhando para o vazio. Acredita que foi uma maré de azar. Eu sei a verdade. Fui eu a maré. O meu Ricardo morreu há 2 anos. Um acidente estúpido numa das suas instalações de arte. Arthur, o grande negociante de arte, quis poupar em materiais de segurança. Uma vida por uns míseros trocos. Ricardo confiava nele. Investiu tudo o que tínhamos naquele projeto. Arthur nem sequer foi ao funeral. Mandou uma coroa de flores cara, como se isso pudesse pagar uma alma. O luto é uma coisa estranha. Primeiro consome, depois transforma. O meu transformou-se em gelo, um propósito frio e claro. Eu não queria na justiça dos tribunais. Queria que ele sentisse o que é perder tudo. Não a vida. Isso seria fácil demais. Eu queria tirar-lhe o mundo que ele construiu sobre a campa do meu marido. E assim começou. Da janela do meu modesto apartamento num prédio antigo, espremido entre os luxos da Lapa, as luzes do seu mundo pareciam insultuosamente próximas. Observei-o durante meses. A sua rotina, a sua família, as suas fraquezas, a sua esposa Helena, tão carente de atenção. O seu filho Tiago, um estudante universitário a fingir que era um rebelde. O próprio Arthur, tão cheio da sua própria importância. Eles eram as peças do meu jogo, e eu estava pronta para jogar. O primeiro passo foi entrar no seu mundo. A galeria dele, a Galeria Almada na Rua das Janelas Verdes, precisava de uma nova secretária. A sua, de longa data, demitira-se sem aviso prévio, deixando-o desesperado. Foi a minha oportunidade. Criei um currículo impecável, mas discreto. Incluí uma carta de recomendação, falsificada com esmero, de um colecionador idoso que eu sabia que ele respeitava e que falecera recentemente, tornando a verificação impossível. Na entrevista, usei um vestido cinzento simples, falei baixo, mostrei-me competente, mas sem brilho. Ele mal olhou para os papéis, aliviado por ter uma solução rápida. Para ele, eu era segura, uma viúva quebrada que não representava ameaça. Contratou-me na hora. Mal sabia ele que tinha acabado de abrir a porta ao inimigo. Trabalhar para ele era um teste diário ao meu autocontrolo. Cada café que lhe servia, cada documento que arquivava, alimentava minha resolução. Eu não era uma funcionária. Eu era uma espia no coração do seu pequeno império. Ele via-me, mas não me enxergava. Eu era apenas a sombra que pairava na sua galeria. Uma sombra que esperava pacientemente pela noite. A minha primeira presa foi Helena, a esposa troféu. Ela vinha à galeria com frequência, vagueando entre as esculturas com um ar de tédio profundo. Arthur ignorava-a. Eu comecei com pouco, um elogio ao seu perfume, uma admiração pelo seu bom gosto, coisas que o marido dela já não fazia há anos. Ela absorvia cada palavra como uma planta seca absorve a água. Rapidamente passei de a secretária a Ana, a minha querida. Tornei-me a sua confidente. Ela queixava-se de como Arthur a tratava como um objeto. Eu ouvia e dizia coisas como: é uma pena, uma mulher tão elegante merece ser adorada. Comecei a plantar as sementes da desconfiança. Um comentário casual sobre como Arthur parecia cansado depois de um jantar de negócios. Uma pergunta inocente sobre uma artista jovem e atraente com quem ele passava muito tempo. Eu não acusava, só sugeria. Helena começou a ver em mim a única pessoa que a compreendia. Ela estava a tornar-se no meu instrumento. O próximo alvo era o Tiago, o filho rebelde. A sua vida era a música e um desprezo evidente pelo mundo do pai. Arthur via o filho como um projeto falhado. Eu vi uma oportunidade. Não o lisonjeei. Pelo contrário. Tratei-o com uma seriedade que ele não recebia de mais ninguém. Perguntei-lhe sobre as suas letras, sobre as suas influências. Mostrei um interesse genuíno na sua paixão. Ele nunca tinha tido aquilo. Um dia, depois de mais uma discussão com o pai, encontrei-o do lado de fora, a fumar com raiva. Aproximei-me e disse:
A rebeldia só é verdadeira quando se tem uma causa. Qual é a tua? Ele olhou para mim, surpreendido. Pela primeira vez, ele não viu a secretária do pai. Viu um mistério. Comecei a alimentar o seu ego de artista incompreendido e o seu desejo de desafiar a semi-autoridade paterna. Ele pensava que estava a seduzir uma mulher mais velha e misteriosa. Mal sabia ele que o músico era eu, e ele era apenas o meu instrumento. Com Helena e Tiago presos na minha teia, era na vez de Arthur. Ele começou a notar me, não como a secretária eficiente, mas como a mulher que a sua esposa e o seu filho de repente achavam fascinante. A sua curiosidade de colecionador foi despertada. Comecei a mudar subtilmente. Um vestido um pouco mais justo, um sorriso que demorava um segundo a mais. Começamos a ficar até mais tarde na galeria, supostamente para organizar a próxima exposição. Partilhávamos uma garrafa de vinho. Ele falava dos seus negócios, e eu ouvia, mas os meus olhos diziam mais. Ele via desejo, admiração. Eu sentia apenas o peso frio da minha vingança. Cada olhar dele era uma vitória para mim. Eu era a confidente da sua esposa, a mentora do seu filho, e agora estava a tornar-me a sua obsessão. Os fios que eu tinha lançado estavam a apertar-se. Ele era a última peça a cair no lugar. Chegou a hora de acender o rastilho. O alvo perfeito era um alfinete de peito de platina e safiras que pertencera à mãe de Arthur. Helena usava-o com um orgulho quase religioso. Numa tarde em que fui convidada para um chá no apartamento deles, o momento surgiu. Enquanto a Helena estava na cozinha a atender uma chamada, eu entrei no seu quarto. O alfinete de peito estava na sua caixa de joias. Agarrei nele e, nesse momento, ouvi os seus passos no corredor. O meu coração gelou, mas as mãos permaneceram firmes. Fechei a caixa segundos antes de ela passar pela porta. Naquela noite, encontrei-me com o Tiago na sua garagem. Enquanto ele me mostrava um novo acorde na sua guitarra, totalmente focado na música, aproveitei a sua distração. Com um gesto que ele não viu, deslizei o alfinete para um bolso lateral aberto do seu estojo de guitarra, entre palhetas velhas e um maço de tabaco amassado. Dias depois, o pânico instalou-se. A Helena ligou-me a chorar. O alfinete de peito tinha desaparecido. Oh, meu Deus, Helena, tens a certeza? Depois de a deixar desabafar, lancei o veneno. Isto é terrível. E o Tiago? Ele não mencionou que precisava de dinheiro para aquele festival de música? A semente estava plantada. A casa deles tornou-se um campo de batalha. Helena chorava. Arthur gritava com o Tiago, que se fechava no quarto com a música aos berros. Mas o caos doméstico era apenas o aperitivo. O prato principal era o seu negócio. Arthur precisava desesperadamente de um empréstimo do novo banco para uma grande aquisição. Como sua secretária, eu era a guardiã dos seus segredos financeiros. Comecei por perder um anexo crucial para o pedido de crédito, que só apareceu misteriosamente 2 dias após o prazo. Depois, ao transcrever os balanços para a apresentação ao banco, alterei subtilmente alguns números. Nada drástico, apenas o suficiente para transformar um investimento sólido num risco questionável. As chamadas importantes do gerente do banco eram convenientemente esquecidas na minha secretária. Ele estava demasiado distraído com a guerra em casa para notar os pequenos erros que se acumulavam como areia numa engrenagem. A chamada final chegou numa tarde de chuva. Eu estava na sala ao lado. Ouvi o som do telefone a ser atirado contra a minha parede. O crédito tinha sido negado. Ele saiu do escritório, pálido como um fantasma. Olhou para mim e disse: Ana, não sei o que vou fazer. Eu apenas lhe ofereci um copo de água, a minha mão firme, o meu rosto a transbordar de falsa compaixão. O império ruiu mais depressa do que eu imaginava. A galeria teve de ser vendida, as obras de arte foram leiloadas. A Helena foi viver com a irmã. Quanto ao Tiago, ouvi a Helena a contar à irmã, entre soluços, que recebera um postal de Berlim.
Dizia apenas que se tinha juntado a uma banda e que não o procurassem. Eu fiquei até ao último dia, a secretária fiel a ajudar a encaixotar os destroços. Arthur andava pelas salas vazias como um fantasma. Numa tarde, estávamos sós. Restava apenas uma grande tela em branco encostada a uma parede. Ele olhou para ela e disse com a voz oca: Acabou tudo. Eu aproximei-me, mas não disse nada. Abri a minha mala e, em silêncio, coloquei sobre a secretária poeirenta um pequeno mosquetão de metal, gasto e enferrujado, igual ao que se partiu no arnês de segurança do Ricardo. Ele olhou para o objeto, depois para mim. O sangue fugiu-lhe do rosto. O choque, a incredulidade e depois a compreensão a espalhar-se como veneno. Ele viu a arquitetura da sua própria ruína no brilho daquele metal barato. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Virei costas e saí da galeria, deixando-o ali, sozinho com o seu fantasma. O seu último retrato não estava na parede. Estava no rosto dele, um quadro de desolação absoluta, pintado por ele mesmo.